Olá, meus amigos, aqui Gilmene, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje vem com uma pergunta muito importante. Na Umbanda, nós temos um livro a ser seguido? Existe um livro que nós seguimos para ser de Umbanda? Existe na escrita os dogmas da Umbanda? Existe esse livro que é como regra, como a Bíblia e tudo mais? Existe um livro a ser seguido na Umbanda? Ficou curioso? Então vamos pro vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem falando para vocês sobre como é aprender a Umbanda. Existe um livro a ser seguido na Umbanda, no Candomblé, nas religiões de matrizes africanas, como a Bíblia é para os cristãos, para os católicos, para os evangélicos? Existe esse livro sagrado onde nós seguimos? Não. Não existe tal livro e principalmente a nossa religião da Umbanda e a religião do Candomblé, as religiões de matrizes africanas, elas são religiões datadas por a ancestralidade. Então, é passado de pai para filho, de geração para geração, através da palavra. Tudo que nós aprendemos no exercício religioso, junto ao exercício da religião. Os dogmas, todos os preceitos, todos os ensinamentos são passados para os adeptos de pai para filho. Por que não existe esse livro e por que os livros atuais também não servem para ser seguidos como via de regra na religião de matriz africana? Porque já faz parte do fundamento da religião de matriz africana passar-se os ensinamentos étnicos, porque vem de uma etnia, vem do povo africano e vem dos povos tribais. Então, passar isso de pai para filho. Então, não se segue um livro, por quê? Porque não se ensina quem não é adepto à religião. Quem não faz parte religiosamente da religião não pode ter acesso ao conhecimento. O acesso ao conhecimento é só os frequentadores, as pessoas que se convertem a essa religião, que vão ter práticas exercidas dentro dos terreiros, dentro dos barracões, dentro das seitas. Isso tem que ser passado verbalmente, pessoalmente. É uma cultura religiosa verbal. Se aprende com a ancestralidade, se vem com a descendência. Os descendentes vão tornar os ascendentes conhecidos da regra religiosa. Por isso, os livros nós não vamos seguir uma escrita, um livro, nada disso, que seria de acesso comum a todos. Agora é muito fácil as pessoas lançarem livros dizendo Umbanda fulano de tal, Umbanda não sei o que, a Umbanda mais sagrada, a Umbanda não sei o que mais. Tudo isso é uma releitura do que está. Só que existe uma coisa étnica. Dentro dessas religiões, nós temos que seguir, e são religiões que têm que ser praticadas, são práticas que nós temos. Então, não adianta ter na escrita se você não tiver a prática. Então, escrever sobre a religião, ela vai te dar uma noção do que acontece, mas nós só vamos ter a certeza na prática de como foi feito. Por quê? Porque todos os iniciados, eles têm que aprender fazendo, estando ali e sendo convertido da religião pessoalmente, verbalmente. Tem que ter esse contato físico. Todo o nosso físico
Tem muito a ver. Por quê? Porque nós somos portais mediúnicos. Nós mediamos o astral, que é o espiritual, o plano espiritual, a dimensão espiritual e a dimensão terra, a dimensão física terrena. Então, nós estamos ali como portais e temos que ter o dom energético de tal coisa. Então, se converter e estar, você tem que precisamente praticar. Você tem muitas coisas a serem preparadas, o seu corpo físico, como você vai ser, o que você vai comer, como você vai se trajar, o que vai fazer. Isso só seguindo um livro não adianta. Isso é teórico. Então, a religião ela não é teórica, ela é uma prática, ela tem todo o envolvimento mágico dentro disso, todo um envolvimento que envolve o seu corpo físico, mental e um renascimento. Quando você entra para uma religião de matriz africana, mesmo a de Umbanda, o Candomblé ou qualquer outra, as religiões que cultuam os encantados, a espiritualidade, você precisa se iniciar fisicamente, o seu corpo tem que estar preparado fisicamente. Então não adianta livros para isso. Se você seguir apenas um livro, no livro está escrito isso, está escrito aquilo. E primeiro, somos todos diferentes por serem práticas físicas, cada um carrega um orixá diferente, cada um carrega um elemento diferente. Então, não dá para descrever no livro um ensinamento que para cada um vai ter que ser convertido de uma forma. Nós somos tratados religiosamente de uma maneira única. Cada pessoa tem um tratamento diferenciado dentro da Umbanda e do Candomblé, porque cada um tem uma cabeça, uma energia, o Odum, uma história diferente, energética, o número de encarnações diferente, como está, o que você herdou, a herança espiritual, da onde você descende e principalmente a herança familiar que você tem. Então, é muito mais abrangente do que seguir qualquer livro. Então, se alguém te colocar ou te questionar perante a religião da Umbanda, do Candomblé, com algum tipo de livro e tentar te impor palavras impressas ali por um único sacerdote ou por uma única pessoa, não adianta e você pode até usar como uma leitura literária, um conhecimento literário de uma outra opinião, mas como fundamento, não. Os fundamentos são verbais, passados para adeptos de pai para filho. Quando envolve etnia, envolve a questão de herança de sangue, herança espiritual, herança ancestral, e tem muito a ver com isso, tá? Outras religiões são seguidas através de livros, de escritas e tudo mais. E ali o que está escrito é lei. No nosso caso, não. No nosso caso, o que foi vivenciado é lei e tudo o que foi passado é lei dentro da Umbanda. E principalmente a vivência. Nós damos muita importância à vivência ancestral. Muito mais do que um papel que pode ter sido adulterado e transcrito por um único sacerdote e colocado apenas o seu ponto de vista. Como nós temos a comunicação espiritual, além de tudo, então o mais importante são as mensagens que chegam do plano astral para nós, do plano espiritual, do plano energético dos orixás, onde os deuses da natureza se comunicam com a gente, e a natureza, ela não precisa ser descrita, porque todos os elementos da natureza, ele não vai mudar. O ferro vai ser sempre o ferro, a água doce vai ser sempre água doce, a água salgada vai ser sempre água salgada, o vento vai ser sempre o vento, a terra vai ser sempre a terra, e todos esses fundamentos nunca vão mudar. Então não precisa ser descrito nos livros, porque nós cultuamos deuses da natureza, que são a própria natureza, e principalmente os ensinamentos do nosso povo ancestral, da espiritualidade. Quem já viveu na terra, quem já pisou na terra, quem já passou, quem já sofreu, os escravos, os indígenas, todos os primórdios do começo de todas as gerações são a nossa conexão, a nossa verdade com os nossos ensinamentos. O mais importante é você vivenciar isso com muita humildade e saber que toda pessoa que trabalha com espiritualidade e todo adepto de religiões, de matrizes africanas, de ancestralidade, está aprendendo
todos os dias nós aprendemos, passamos os nossos ensinamentos e aprendemos com aquele que vai chegando. E é uma religião que trabalha a evolução da Terra, a evolução natural do espírito e a conexão também espiritual. Então é muito importante que não tente impor uma coisa escrita. Nossa religião, ela não é baseada no Google, ela não é baseada no livro de alguns sacerdotes aí meio popstar, tá? Que empregaram algo novo, e sim, a nossa ancestralidade, ela principalmente é no respeito com os nossos antepassados, com os antecessores, que foram os precursores religiosos da nossa importância na questão religiosa. Fomos muito perseguidos, fomos muito caçados no passado, por isso, passado verbalmente, o que fosse escrito poderia ser prova contra você de alguma maneira no período antigo. Então, a gente não pode se ater a essas coisas, e principalmente porque nós nos conectamos com o passado, nós nos conectamos com o sagrado, nós temos os nossos oráculos, nós temos a nossa mediunidade, a mediação e principalmente a informação que vem. Ela não morre nunca, por quê? Porque o espírito está sempre em contato com a gente através da mediunidade. Então nós temos que muito ter esse desenvolvimento, e toda pessoa tem que, para ser religiosa, ela tem que praticar. Você tem que estar numa casa de axé, num local onde você vai aprender com as entidades, aprender com o seu ancestral, você vai ensinar, você vai multiplicar o seu conhecimento estando na prática espiritual, e não simplesmente sentado no sofá de casa, lendo qualquer tipo de coisa literária, porque o papel aceita tudo. Já a nossa conversa é diretamente com o astral. A nossa canalização é direta com o espírito, com a energia, com a força, com a terra, com todo esse envolvimento do plano astral com o nosso plano físico agora. Então nós temos, quando nós se integramos numa religião dessa, na Umbanda, nós se integramos de corpo e alma. Mente sana, corpo sano, se envolve através de toda essa questão energética. Não estamos a serviço de ninguém, e sim da espiritualidade, da comunhão do espírito com a matéria. Nós somos o portal entre mundos. Então, nós mantemos que o giro energético da vida entre o universo e a Terra nunca se acabe, ok? Então, nós não temos um livro específico ao qual nós devemos uma obediência, e sim os ensinamentos dos nossos ancestrais, vivos na espiritualidade, vivos na natureza e vivos no nosso coração físico aqui na Terra. Espero ter sido claro para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!